Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na sexta-feira da 8ª de Páscoa, no ano de São José, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros dos seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhes responderam: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco. Naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhe disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhe: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu sua roupa, porque estava nu, atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 covados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando soltaram, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhe disse: Trazei algum peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheio de 153 peixes grandes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu entre eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta é a 3ª vez que Jesus se manifesta aos discípulos depois da ressurreição dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, que bela sexta-feira. Estamos diante de uma vocação que, mais uma vez, Jesus vai pescar Pedro. Jesus vai pescar Pedro. Jesus vai ao encontro propositalmente para atingir o coração de Pedro. E é interessante que me parece, no início do texto, Pedro está meio triste, meio desanimado, meio cansado, e decide pescar. Do nada, Pedro resolve: vou pescar. Decidiu. Vou sair dessa angústia, né? Tá nervoso, né? Aqui, alguém vai dizer, né? Tá nervoso? Vai pescar. Pedro queria sair, talvez, de uma situação, de uma angústia, talvez
ele já ouvira falar de tantas pessoas que vira o Senhor, que encontravam com o Senhor. Nós vimos Maria Madalena, nós vimos os discípulos de Emaús, né? Nós vimos tantas pessoas que estiveram com o Senhor, mas Pedro ainda não tinha tido esse contato com o ressuscitado. E talvez a angústia de Pedro perpassava: por que não eu? Será que porque agora eu reconheço e estou arrependido? Pedro estava realmente arrependido de ter negado Jesus, e nós sabemos disso. E aí Pedro deveria estar se perguntando: por que eu não vejo o Senhor? Por que ele não surge, não aparece a minha pessoa? Todavia, o texto vai nos encaminhando que a pescaria foi frustrada, porque não apanharam nada. Então Pedro continuava a sua angústia, não apanhou nada. Então o texto nos diz que Jesus apareceu: moço, tendes algum peixe aí? E aí eles respondem secamente: não. Frustrados: não tem. Não tem nada. E aí Jesus imediatamente diz: lança a rede para o outro lado. Jesus indica o lado que eles devem lançar a rede. Lança a rede para a direita, lança para o outro lado. E assim eles o fizeram imediatamente e puxaram uma quantidade imensa de peixes. E o texto diz aqui que a rede não rompia. Interessante esse olhar. Mas vamos continuar e depois eu volto a essa parte aqui que eu acho muito interessante, porque é próprio para Pedro, tá bom? O mais importante aqui é que quando o discípulo amado diz: é o Senhor. Interessante que o discípulo amado reconhece pela voz: é o Senhor. E Pedro, ao ouvir que é o Senhor, imediatamente corre, nadando, se veste, se revestiu mais uma vez e foi imediatamente à procura do Senhor. Pedro estava com sede de Deus. Pedro queria tanto abraçar Jesus. Amados irmãos, muitas vezes eu falo por mim mesmo, que por muitas vezes já aconteceu, de pessoas que vieram me pedir desculpas sem pedir desculpas. Entendo o que o padre está dizendo, que nem sempre as pessoas pedem desculpas verbalizando, falando, dizendo: eu quero te pedir perdão por isso que eu fiz, ou pelo que eu não fiz, enfim. Nem sempre a pessoa pede perdão verbalizando. Muitas vezes o pedido de perdão daquela pessoa é uma atitude de ir ao teu encontro, de tentar fazer com que você a ame de novo. É uma experiência outra de pedir perdão. Nem todo mundo tem facilidade de verbalizar, pedir perdão. Mas vai se achegando como quem não quer nada, vai fazendo alguns pequenos agradozinhos, né? Isso também é um pedido de perdão. Pedro foi pedir perdão a Jesus. Interessante que nenhum texto, nenhum discípulo,
ninguém relata esse encontro após a traição, após a ressurreição. Ninguém relata o encontro de Pedro com Jesus. E interessante que em nenhum momento Jesus diz: Pedro, teu sem vergonha, eu não disse que você ia me trair? Antes que o galo cantasse 3 vezes, eu não falei que você ia me trair? Em nenhum momento Jesus apresenta esse fato a Pedro. Em nenhum momento. Em nenhum momento Pedro verbaliza, porque, falando de mais uma vez, ninguém narra esse pedido de perdão de Pedro a Jesus. Mas Pedro vai pedir perdão. A maneira que Pedro de ir pedir perdão é assim. Entenda o que o padre está dizendo. Talvez você esperasse daquela pessoa que lhe pedisse perdão, até de repente, uma necessidade sua, que ela pedisse até perdão de joelho para você. Não sei como é que é o seu coração, porém, nem sempre a pessoa nos pede perdão verbalizando. É importante observar as atitudes da pessoa e como as atitudes hoje, elas são diferentes das atitudes de antes delas terem feitas tudo aquilo que hoje, ou que tenha, ou que possa ter tido maltratado o teu coração. Bom, enfim, é o que eu digo para você. E aí, Jesus diz assim para Pedro, entenda agora essa passagem aqui, entenda esse versículo, diz para Pedro, vá buscar os peixes que tu apanhastes. Simão Pedro imediatamente sobe na barca, vem puxando a barca com peixe, com rede, e o texto diz que a rede não se rompeu. Amados, olha que bonito. Essa rede é a igreja. Essa barca é a própria igreja que tem a sua rede e que não se rompe, porque ela é puxada por Pedro, porque ela tem o primado. Nós temos uma igreja que tem o primado de Pedro. Pedro continua puxando a rede e a rede não se rompe, porque a força de Pedro reveste essa rede, porque o Cristo escolheu esse Pedro e a rede não se rompeu. A igreja tão atacada, tão julgada, nós estamos no tempo de julgamento da Santa Igreja, não é? Bom, enfim, a igreja tão julgada não se rompe e não se corrompe. E nós católicos, nós cristãos, não podemos nos romper, nem muito menos nos corromper. E aí continua o texto mostrando esse Cristo que vai dizendo para aqueles que lá estavam, ninguém ousou sequer perguntar quem ele era, porque sabiam que era o Senhor. Onde que eles sabiam que era o Senhor? Na atitude, na paz. A primeira palavra que Jesus dizia nas aparições, a paz esteja convosco. É o Senhor da paz. Aquele clima, aquele ambiente era um ambiente outro
na presença de Jesus era um outro ambiente cheio de paz, cheio de paz. Uma paz que nós tanto necessitamos na nossa casa, na nossa igreja, na nossa comunidade. A paz, um ambiente de paz cercava tudo. E aí, Jesus diz aqui que foi esta terceira vez que ele se manifestou aos discípulos depois da ressurreição. Então, nós vimos já as duas vezes que Jesus faz uma aparição, né? E essa é a terceira vez que Jesus aparece, agora aparece para Pedro. Pedro vai abraçar Jesus, Pedro vai se redimir, Pedro vai aceitar o projeto de Deus, Pedro aceita o projeto de Deus, agora já não tem mais medo, agora reconhece a sua miséria e reconhece que, apesar de ser miserável, Jesus o chamou e a rede não rompe. A rede não rompe porque Pedro está nesta barca, porque Pedro puxa a rede e apanha os peixes para o céu. Que a palavra de Deus hoje nos garanta isto. Viva feliz a sua igreja, a igreja é linda. A nossa igreja é linda. Eu gosto de gritar isto. A nossa igreja é linda. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos ajude a amar a Santa Igreja, a obedecer a Jesus, a obedecer ao Santo Padre o Papa, aos nossos bispos, aos nossos sacerdotes, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, abençoe o nosso instituto, nos faça viver a alegria do zelo pelos padres, que São José, nosso patrono, nos sustente na fidelidade à Igreja do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.